Hoje vamos começar o módulo Indução Matemática. Nesse módulo nós vamos estudar o princípio da indução matemática e vamos ver ele nas suas duas formas. A primeira, a forma tradicional, que a gente chama de princípio da indução matemática, e a sua segunda forma, que nós chamamos de indução forte. Bom, o objetivo de estudar o princípio da indução matemática é aprender uma ferramenta que é muito usada para provar resultados matemáticos. De uma maneira geral, a gente usa para provar resultados que envolvem números naturais. E aí ela se torna uma ferramenta muito útil e muito poderosa. Então, por exemplo, se nós queremos provar que a soma dos primeiros números naturais, 1 mais 2 mais 3, etc., mais n, é igual a n, que multiplica n mais 1 sobre 2, isso valendo para todo n natural, uma maneira de provar esse resultado é usando o princípio da indução matemática. O nosso módulo, ele consiste de duas aulas. Então, a primeira aula do módulo é que nós vamos falar do princípio da indução matemática propriamente dito. Tá? Então, primeiro nós vamos dar uma ideia intuitiva do princípio, depois nós vamos formalizar e, finalmente, a gente vai generalizar. E vamos ver vários exemplos da utilização do princípio da indução matemática. Bom, então vamos ver esse primeiro exemplo, que a gente vai imaginar que a gente tem uma sequência de nominóis que estão alinhados de maneira que, se um cai, ele derruba o que está logo a seguir a ele. Tá? Então, a gente vê que se um cai, se um cai ele derruba o seguinte. Então, uma observação é que, se o primeiro dominó cair, ele vai derrubar o segundo, que vai derrubar o terceiro, e assim por diante, ou seja, todos cairão. Bom, um outro exemplo é o seguinte: vamos considerar agora que nós temos uma sequência de lâmpadas alinhadas e conectadas, tá? De tal maneira que, quando a gente acende uma delas, a seguinte também se acende. Tá? Então, a situação é essa aqui. Acende a primeira, acende a segunda, acende a terceira e assim por diante. Ou seja, se a primeira lâmpada foi acesa, todas as outras também se acenderão. Bom, então vamos começar a formalizar o princípio da indução matemática. Então, nós precisamos ter uma afirmação para cada número n natural. Tá? Então, nós vamos chamar essa afirmação de P de n, tá? Porque ele está relacionado para cada n natural. Então, se nós tivermos P de 1 verdadeira, ou seja, que a primeira afirmação ela é verdadeira para n igual a 1, e se P de k verdadeira implica pk mais 1 verdadeira para todo k pertencente aos naturais, então, P de n vai ser verdadeira para todo n natural. Tá? Então, nós temos uma afirmação e duas hipóteses. Tá? Que a primeira é verdadeira, é uma coisa que a gente tem que provar, e depois a gente tem que provar que, se a gente considera pk verdadeira, e aí então isso implica que a seguinte é verdadeira, então a gente vai poder afirmar que a afirmação é verdadeira para todo n natural. Tá. Para nós aplicarmos o princípio da indução matemática, tem 3 passos que a gente precisa seguir. O primeiro é a base da indução. A gente tem que mostrar que o P de n é verdadeiro para n igual a 1, ou seja, que a primeira afirmação é verdadeira. E depois a gente tem o que a gente chama de hipótese de indução. A gente assume que a afirmação é verdadeira para K,
desde que k seja maior ou igual a 1. E depois a gente tem o passo indutivo, que é mostrar que pk mais 1 é verdadeira, uma vez que a gente está supondo que pk é verdadeira. Bom, vamos ver um exemplo, então. Vamos ver aquele exemplo que eu mencionei há pouco. Tá? Nós queremos mostrar que 1 mais 2 mais 3, etc., mais n é igual a n, que multiplica n mais 1 sobre 2, para todo o n natural. Bom, então vamos fazer a prova utilizando a indução matemática. Então, seja a afirmação P de n igual a seguinte, que 1 mais 2 mais 3, etc., mais n é igual a n que multiplica n mais 1 sobre 2. Então, essa é a nossa afirmação que a gente quer provar para todo n. Bom, base de indução, a gente tem que mostrar, então, que é verdadeiro para n igual a 1. Isso é uma coisa muito simples. Tá? A soma, no caso, o n é igual a 1. Então, eu só tenho um termo, que é o termo 1. E esse termo daqui seria o quê? 1 que multiplica o n é 1, né? 1 mais 1 sobre 2, que dá 1. Ou seja, ela é verdadeira. Ela vale para n igual a 1. Bom, o nosso segundo passo é a hipótese de indução. Vamos assumir, né, que a afirmação é verdadeira para k e para k maior ou igual a 1. Ou seja, nós estamos assumindo que 1 mais 2, etc., mais k é igual a k, que multiplica k mais 1 sobre 2. O passo indutivo, né, que é o terceiro passo, nós estamos supondo que a pk é verdadeira e queremos mostrar que a seguinte, que a pk mais 1 é verdadeira. Ou seja, nós queremos mostrar que 1 mais 2, mais etc., mais k mais 1 é igual, aqui é o k é o k mais 1, e o k mais 1, que é k mais 2 sobre 2. Então, nós queremos mostrar que essa afirmação, pk mais 1, é verdadeira. Bom, então, nós vamos desenvolver essa soma. A soma 1 mais 2, mais etc., mais k mais 1. Agora, nós usamos a hipótese de indução, que era do passo 2. Né? Nós estamos assumindo que a afirmação é verdadeira para k. Ou seja, então essa soma 1 mais 2 até k, ela vale exatamente k que multiplica k mais 1 sobre 2. Mas repetimos o outro termo que a gente está somando, k mais 1, tá? E aí a gente tem uma conta, né? Vou botar tudo sobre o mesmo denominador 2, então eu vou ficar k que multiplica k, que é k2, mais k ao quadrado, né? Mais k, e aqui ficou 2 vezes k e 2 vezes 1. Então, nós ficamos com essa soma. Tá? Então, vamos continuar na outra. Então, agora, estou repetindo aquele primeiro termo da transparência anterior. Então, agora, fazendo essa conta, né? Eu tenho k2, k mais 2k, que fica 3k, mais 2. Então, nós ficamos com k2 mais 3k mais 2 sobre 2, que isso é igual, fatorando k mais 1, que multiplica k mais 2 sobre 2, que era exatamente, né, o que nós queríamos mostrar. Ou seja, então a gente conclui que a afirmação k mais 1 é verdadeira. E aí nós podemos afirmar, tá, uma vez que a gente cumpriu os 3 passos, nós podemos afirmar, pelo princípio da indução matemática, que a afirmação ela é válida para todo n natural. Ou seja, 1 mais 2 mais etc. mais n é exatamente igual a n, que multiplica n mais 1 sobre 2, para todo n natural. Tá, vamos ver mais um exemplo. Esse exemplo é a soma de naturais ímpares. Então, nós estamos somando 1 mais 3 mais 5 mais até 2n menos 1, que é uma forma genérica, né, de a gente representar um número ímpar. Né? Então, nós queremos provar que essa soma é exatamente igual a n ao quadrado, isso vale para todo n natural. Tá, então, vamos fazer a prova por indução matemática. É um resultado de inteiros, então é a ferramenta natural para isso. Então, nós vamos
da afirmação P de N, que é exatamente que 1 mais 3 mais 5 mais etc., mais um termo genérico 2n menos 1 é igual a n elevado ao quadrado. Bom, a nossa base da indução, a gente quer provar a afirmação para n igual a 1. Tá? Então, na soma, eu só tenho um termo, né, que é 1, e eu quero ver se é igual a n elevado ao quadrado, que seria 1 ao quadrado. Então, 1 é igual a 1 ao quadrado, ou seja, ela é verdadeira. Ou seja, a afirmação para n igual a 1 é verdadeira. Bom, vamos ao passo 2, que é a hipótese de indução. Então, nós vamos assumir que a nossa afirmação ela é verdadeira para K, ou seja, 1 mais 3 mais 5 mais etc., mais um termo 2K menos 1 é igual a K elevado ao quadrado. Tá? Então, estamos supondo que essa afirmação para K é verdadeira. Então, o terceiro passo é o passo indutivo. Então, nós estamos supondo que a afirmação relativa a K é verdadeira e queremos provar que é a seguinte, que a afirmação relativa a K mais 1 é verdadeira. Ou seja, nós queremos provar que 1 mais 3 mais 5, etc., até 2 que multiplica K mais 1, menos 1 é igual, porque o nosso K agora é K mais 1, né? É igual a K mais 1 ao quadrado. Então, eu vou desenvolver essa soma. Essa soma é 1 mais 3 mais 5, mais, etc., mais 2K menos 1, mais, e o próximo termo que é 2, que multiplica K mais 1, menos 1. Tá, aí, então, agora a gente usa a nossa hipótese de indução. A gente sabe o valor daquela soma que a gente assumiu, que até 2K menos 1 era igual a K elevado ao quadrado. Mais o outro termo que a gente está somando aqui, que é 2K mais 1. Então, isso vai dar, isso é, fazendo a conta, K elevado ao quadrado mais 2K mais 1 é exatamente K mais 1 ao quadrado. Ou seja, então, nós estamos mostrando que, assumindo que a P de K é verdadeira, então a P de K mais 1 também é verdadeira. Ou seja, pelo princípio da indução matemática, agora a gente pode afirmar que 1 mais 3, etc., mais 2n menos 1 é igual a n elevado ao quadrado, isso valendo para qualquer n natural. Mais um exemplo, para a gente fixar bem esse conceito. Agora, nós vamos mostrar que o número 8, ele divide 3 elevado a 2n menos 1, isso vale para todo n natural. Então, vamos fazer também a prova por indução matemática, e a nossa afirmação aqui é a seguinte: 8 divide 3 elevado a 2n menos 1. Nós podemos dizer isso de outra forma, tá? É equivalente, dizer 8 divide 3 elevado a 2n menos 1 é equivalente a dizer que 3 elevado a 2n menos 1 é a 8 que multiplica um P é um número natural, ou seja, que esse número 3 elevado a 2n menos 1 é múltiplo de 8, é equivalente à nossa afirmação. E nós vamos trabalhar, então, com essa formulação aqui. Base da indução, né? Nosso primeiro passo para usar o princípio da indução matemática. Então, nós temos que verificar se é verdadeiro para n igual a 1. Bom, n igual a 1, substituindo, eu vou ter 3 elevado a 2, o n é 1, 2 vezes 1 menos 1, que dá 9 menos 1, que é 8 vezes 1, ou seja, esse número aqui ele é múltiplo de 8. Onde, no caso, o nosso P aqui é o 1. Tá? Então, podemos dizer que a afirmação é verdadeira para n igual a 1. Hipótese de indução. Bom,
Então, nossa hipótese de indução é supor que a afirmação é verdadeira para K. Ou seja, que 3 elevado a 2K menos 1 é múltiplo de 8. É igual a 8 vezes algum P natural. Então, vamos ao passo indutivo. Ou seja, estamos assumindo que a afirmação é verdadeira para K e queremos mostrar, então, que isso implica que ela é verdadeira para K mais 1. Ou seja, eu quero mostrar que 3 elevado a 2, que multiplica, agora o K é K mais 1, menos 1 é múltiplo de 8, ou seja, é 8 que multiplica P para algum P natural. Bom, desenvolvendo, eu tenho 3 elevado a 2 que multiplica K mais 1, menos 1, isso eu tenho uma potência. Eu tenho 3 elevado a um produto, né? Então, isso a gente pode escrever como um produto onde eu distribuir as potências. Tá? Então, isso fica 3 elevado a 2K menos 3 elevado ao quadrado menos 1. Tá? Isso vai ser igual. Então, eu repito 3 elevado ao quadrado e a gente observa que 3 elevado ao quadrado é 9. 9 eu posso escrever como 8 mais 1. Tá? Eu repito aqui ao menos 1, porque eu quero eu quero botar as coisas em função de 8 para eu poder usar a minha hipótese de indução. Então, repetindo aqui, né, nós ficamos com essa soma aqui, 3 elevado a 2K vezes 8, mais 3 elevado a 2K menos 1. Tá? Então, repito esse primeiro termo e ali o outro termo é exatamente 3 elevado a 2K menos 1. Mas aí é que eu vou exatamente usar a minha hipótese de indução. Tá? Eu assumi que era verdadeiro, que isso aqui é múltiplo de 8, ou seja, eu escrevo como um 8 vezes P. Então, repetindo, né, eu tenho que isso ficou 3 elevado a 2K que multiplica 8, mais 8 vezes P, eu boto 8 em evidência, então eu fico 8 que multiplica 3 elevado a 2K mais P. Mas esse termo aqui é um número natural, ou seja, eu consegui escrever 8 que multiplica um número natural, que é o que a gente queria mostrar. Ou seja, a gente está vendo que, assumindo que P de K era verdadeira, então PK mais 1 também é verdadeira. Ou seja, eu agora posso afirmar, pelo princípio da indução matemática, que 8 divide 3 elevado a 2n menos 1 para todo n natural. Bom, a gente vai, então, depois desses exemplos que eu espero que o conceito tenha ficado claro, a gente vai generalizar ele. Então, só lembrando de novo a formulação, porque eu vou, em cima dessa formulação, a gente vai ver a outra. Tá? Então, a formulação do princípio da indução matemática era, eu tinha uma afirmação para cada n, eu supunha que P de 1 era verdadeiro, e eu supunha que P de K verdadeira implicava P de K mais 1 verdadeira para todo K natural, e então eu poderia, se isso se cumprisse, eu poderia afirmar que a Pn era verdadeira para todo n natural. Tá. Então agora a gente vai ver o princípio da indução matemática que eu estou chamando de generalizado. Ele é um pouquinho mais geral que o anterior. Ou seja, eu continuo com uma afirmação para cada n, só que agora eu tenho que mostrar que para algum n0, que não é necessariamente 1, esse n0 é um número natural, mas ele pode ser qualquer coisa, tá? Maior do que 1, ou seja, eu vou supor que P de n0 é verdadeira, e o segundo passo, de novo, eu tenho que, se eu suponho que P de K é verdadeiro, então isso implica PK mais 1 verdadeiro, para todo K maior do que
maior ou igual que esse N0, que agora o meu primeiro elemento é o N0, não é mais o 1. Tá? Isso independe se começa no 1, se começa no 2, se começa no 3. Eu fixo o elemento que vai começar, que no caso é um N0, tá? E aí eu vou afirmar, tá? Se essas duas coisas acontecem, eu posso dizer que a afirmação é verdadeira para todo N maior ou igual do que esse N0. Bom, da mesma forma que nós vimos para o princípio da indução matemática, para o generalizado, a gente também tem 3 passos que precisamos seguir. Primeiro é a base da indução, que a única diferença agora, a gente tem que mostrar que a Pn é verdadeiro para n igual a n0. Então, a gente vê que, na verdade, esse princípio agora, ele generaliza o anterior, porque quando n0 for igual a 1, eu tenho o anterior. Depois eu tenho a hipótese de indução, que eu assumo que a afirmação é verdadeira para K, desde que K seja maior ou igual a N0. E, finalmente, o nosso passo indutivo, que é mostrar que a afirmação é verdadeira para K mais 1, uma vez que eu assuma que é verdadeiro para K. Então, vamos ver um exemplo em que a gente vai aplicar o princípio da indução matemática generalizada. Tá, então, nós queremos mostrar que n ao quadrado é maior do que 3 vezes n para todo n maior ou igual a 4, n natural. Então, repara que agora o nosso n0 é 4. Tá, então, vamos à afirmação. Então, a nossa afirmação, P de n, é que n ao quadrado é maior do que 3n para n maior ou igual a 4. Então, a base da indução, nós queremos mostrar que a afirmação é verdadeira para n0, né? Para n igual a n0, que no caso é 4. Ou seja, o que é n ao quadrado? Vai ser 4 elevado ao quadrado, que é 16, e 3 vezes n, que é 4, fica 12. Ou seja, 16 é maior do que 12. Ou seja, a base da indução é verdadeira. Hipótese de indução. Tá? Então, vamos para a hipótese de indução. Nós vamos assumir que a afirmação é verdadeira para K, ou seja, que K ao quadrado é maior do que 3K, isso para K maior ou igual a 4. Bom, o nosso passo indutivo é supor que K é verdadeiro e queremos mostrar que, então, a seguinte, que é a K mais 1, é verdadeira. Ou seja, eu quero mostrar que K mais 1 elevado ao quadrado é maior que 3 que multiplica K mais 1. Tá? K mais 1 ao quadrado, se eu desenvolver, eu tenho K2 mais 2K mais 1. Tá? Estou observando isso daí, então. Tá, então, agora, eu repito, né, eu estou supondo que P de K é verdadeiro. Eu estou supondo que K2 é maior do que 3K para K maior ou igual a 4. Essa é a nossa hipótese de indução. Eu vou fazer o seguinte, usando aqui essa anterior, eu vou somar 2K mais 1 nos dois lados. Tá? Porque observe que quando eu somo 2K mais 1 aqui, eu tenho exatamente o K2 mais 2K mais 1, que é K mais 1 ao quadrado. Tá? Então, eu somei o 2K mais 1 aqui nessa desigualdade dos dois lados. Eu posso fazer isso. Né? E agora, eu observo o seguinte, que eu tenho que K é maior ou igual a 4. Esse 4 é o N0, né? É do qual a gente está começando. Então, eu posso dizer que 2K é maior do que 8. Então, eu estou substituindo esse 2K aqui, eu estou majorando ele por 8. Tá? E repito 1. Bom, essa conta dá 3K mais 8 mais 1, dá 3K mais 9. Tá? Então, como eu tinha falado, né, K2 mais 2K mais 1 é exatamente K mais 1 ao quadrado. E isso aqui, então, eu tenho que K mais 1 ao quadrado é maior do que 3K mais 9. Se eu boto em evidência, eu tenho que é 3 que multiplica K mais 3. Mas K mais 3 é maior do que K mais 1. Ou seja, 3 que multiplica K mais 3 é maior do que 3 que multiplica K mais 1.
que é, observa o que eu queria mostrar, né? Eu queria mostrar que k mais 1 ao quadrado era maior que 3 que multiplica k mais 1. Ou seja, nós mostramos que a afirmação relativa a k mais 1 é verdadeira. Então, agora, pelo princípio da indução matemática generalizada, eu posso afirmar que n ao quadrado é maior do que 3n para todo n maior ou igual a 4. Tá, nós podemos verificar que a nossa afirmação ela não vale para n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3. Tá? É só a gente olhar lá. 1 ao quadrado não é maior que 3 vezes 1, que é 3. Né? 2 ao quadrado, que é 4, não é maior que 6. E 3 ao quadrado, 9, não é maior do que 3 vezes 3, é igual. Né? Ou seja, a nossa afirmação não vale para 1, 2 e 3. Por isso que a gente começou de n igual a 4. Mas a partir de n igual a 4, nós mostramos que é sempre verdadeiro a nossa afirmação. Bom, então o resumo dessa nossa aula nós vimos o princípio da indução matemática, de uma maneira geral vimos o generalizado, né, que engloba o anterior, e a estrutura, quando a gente usa o princípio da indução, é a base da indução, onde a gente mostra que a afirmação é verdadeira para um n igual a n0, a hipótese de indução, em que a gente supõe que a afirmação é verdadeira para um k, para todo k maior ou igual que esse n0, e, finalmente, o passo indutivo, onde a gente, supondo que P de k é verdadeiro, mostra que P de k mais 1 também é verdadeira. Em particular, quando o n0 é igual a 1, a gente tem o princípio da indução matemática, que a gente chama assim normalmente. Então, tem aqui agora alguns exercícios para vocês treinarem um pouco o princípio da indução matemática.